A responsabilidade do Estado na reabilitação profissional, entre a expectativa e a realidade. Jane Lúcia Wilhelm Berwanger e Andressa Berwanger de Carvalho. Introdução. A reabilitação profissional é um dos serviços prestados pela Previdência Social aos segurados e, indiretamente, às empresas, na medida em que contribuiu para a manutenção/recolocação do trabalhador no mercado. O objetivo do texto é abordar esse serviço sob a ótica da função do Estado, sem deixar de tratar, também, das responsabilidades da empresa e do segurado no processo de reabilitação profissional. Parte-se da abordagem histórica, passando pela legislação regente e adentrando, ainda que apenas para fins de exemplificação, em casos específicos para melhor elucidar o tema. As referências bibliográficas são específicas, como por exemplo a doutrina de Hélio Gustavo Alves e João Batista Lazari, para ajudar a compreender o objeto do estudo. 2. Contextualização da reabilitação profissional. A ideia primordial da reabilitação profissional se fez presente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, em decorrência da falta de mão de obra laboral. Assim, diante da demanda de trabalho versus falta de trabalhadores, passou-se a explorar a capacidade residual de militares acidentados e, também, de pessoas portadoras de deficiência decorrente de guerra ou até mesmo de nascença. Alves, 2016. Em 1921 surgiu a primeira determinação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, por intermédio da publicação do documento The Compulsory Employment of Disabled Men, que versava a respeito da obrigatoriedade de emprego para inválidos de guerra, inspirado no sistema legal da Áustria, Alemanha, França e Inglaterra. Lazari, 2007. Por conseguinte, em 1923, a OIT reconheceu a obrigação do Estado em auxiliar os inválidos na reabilitação profissional para que tivessem condições de se sustentar e, 2 anos mais tarde, a implementação da referida proteção social também se estendeu aos acidentados em decorrência do trabalho. Lazari, 2007. Posteriormente, em 1930, houve uma crise econômica que culminou em uma forte onda de desemprego, motivo pelo qual o Instituto da Reabilitação Profissional estagnou de forma temporária. Lazari, 2007. Por outro lado, 12 anos depois, em 1942, foi apresentado ao Parlamento britânico o denominado Plano Beveridge, o qual objetivava a implantação de uma ampla proteção social. O referido plano tratou sobre a reabilitação profissional como o estabelecimento de serviços racionais de saúde, de reabilitação e de manutenção dos empregos, considerando que evitar o desemprego em massa é condição necessária ao êxito do seguro social. Alves, 2016. No Brasil, a proteção social em comento iniciou após o sucesso do Plano Beveridge diante das recomendações da OIT, mais precisamente com a publicação do Decreto-Lei N. 7036 de 10 de novembro de 1944, com o objetivo de realizar a adaptação profissional e o reaproveitamento profissional para o empregado acidentado, mas sem estender, até então, a proteção de outras categorias e dependentes. Alves, 2016. Outro marco importante foi a promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807 de 1960, a qual atribuiu para as instituições previdenciárias a responsabilidade de executar as atividades de reabilitação profissional. Brasil, 1960.
Ainda no ano 1960, ocorreu uma maior consolidação da reabilitação profissional, em razão da estatização do seguro acidente de trabalho, SAT, figurando como principal fonte permanente de custeio da reabilitação profissional, porém a cargo exclusivamente do empregador. Miranda, 2018. Ocorreu, também, a unificação dos institutos de aposentadoria e pensões, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, fato que possibilitou, posteriormente, a inserção de outras categorias profissionais contempladas pelo serviço, assim como viabilizou a ampliação das atividades de reabilitação profissional em outros lugares do território nacional. Takahashi, Iguchi, 2008. Nas décadas de 1970 e 1980, o serviço de reabilitação profissional foi marcado por forte investimento na seara da infraestrutura, ao passo que foram disponibilizados recursos terapêuticos por meio de uma equipe multiprofissional de saúde, especializada em atividades de profissionalização, com amparo de equipes técnicas qualificadas. Maino, Vilela, 2010. No final da década de 1980 e início do ano de 1990, o país passou por uma forte crise que dificultou a reinserção do trabalhador ao mercado de trabalho. Não suficiente, o cenário político brasileiro enfrentava intensas transformações, especialmente em razão do processo de redemocratização pós-período ditatorial, período da promulgação da Constituição Federal de 1988. Maino, Vilela, 2010. A partir da promulgação da Carta Magna, instituiu-se a Seguridade Social compreendida por ações de proteção ao direito de saúde, previdência e assistência social. Ainda, com o advento da Constituição Federal da República, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e o valor social do trabalho passaram a serem considerados como fundamentos de nosso Estado democrático de direito. Savares, Gonçalves, 2018. Em 1991, com amparo no texto constitucional, surgiram as Leis 8.212 e 8.213, a primeira atinente ao plano de custeio e a segunda referente ao plano de benefícios do regime geral de previdência social, dispondo acerca da reabilitação profissional, a qual foi regulamentada, mais tarde, pelo Decreto N. 3.048/99. No que tange à reabilitação profissional, verifica-se que no artigo 89, caput, da Lei 8.213/91, o legislador demonstrou o objetivo central da habilitação e reabilitação profissional e social, a qual seria efetivada por intermédio de trabalho multidisciplinar proporcionados pela Previdência Social e destinada às pessoas incapacitadas e portadoras de deficiência. O Decreto 3.048/99, regulamentador da Lei N. 8213/91 e do Sistema de Benefícios da Previdência Social, por sua vez, evidencia a necessidade da realização do processo de reabilitação profissional por equipe multidisciplinar, englobando o campo da medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia e terapia ocupacional, para que seja possível cumprir com as funções básicas do Instituto da Reabilitação Profissional, quais são: 1. Avaliação do potencial laborativo, 2. Orientação e acompanhamento da programação profissional e 3. Articulação com a comunidade e 4. Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho.
Além da lei ordinária supracitada e do decreto regulamentador, há também, atualmente, a previsão na Instrução Normativa N 77/2015 que, apesar de não ser lei, consiste numa norma elaborada e expedida pela própria Previdência Social, devendo ser seguida por todos os servidores do INSS e Instituto Nacional do Seguro Social. Nesse contexto, destaca-se que a referida instrução normativa, assim como aos demais dispositivos legais supracitados, apesar de assegurarem ampla proteção social no que se refere à reabilitação e habilitação profissional, são, por muitas vezes, ineficazes no que diz respeito à sua aplicabilidade. Por outro lado, antes de adentrarmos no plano prático, insta a esclarecer alguns pontos acerca da responsabilidade na promoção da reabilitação e habilitação profissional, conforme se verá a seguir. 3. A responsabilidade da Previdência Social na promoção da reabilitação profissional. Com amparo no que dispõe o artigo 18 da Lei 8.213/91, é de responsabilidade da Previdência Social promover a reabilitação profissional de seus segurados e dependentes. Trata-se de um serviço que deve ser mantido pela Previdência Social, objetivando a atenuação da incapacidade funcional, possibilitando o reingresso do inválido no mercado de trabalho e, consequentemente, no contexto social em que está inserido. Polino, 2001. Os serviços de reabilitação e habilitação profissional serão prestados de forma descentralizada, pelas próprias agências da Previdência Social, conduzidos por equipes multiprofissionais. A referida prestação será devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades, aos seus dependentes. Brasil, 1991. A partir do objetivo central da reabilitação e habilitação profissional, inserido na esfera de proteção social, prevista desde a promulgação da Constituição Federal, resta evidenciado o caráter inclusivo do programa, visto que este destina a utilização de processos educacionais voltados a dar novas perspectivas aos que nunca tiveram ou, ainda, aos que restaram impossibilitados de exercer atividade remunerada. Bittencourt, 2018. Devem, portanto, serem encaminhados ao programa de reabilitação profissional aqueles que se encontram em gozo de auxílio-doença, de cunho acidentário ou não, os segurados sem carência para a concessão de auxílio-doença previdenciário e que estejam incapazes para o trabalho, os segurados aposentados por invalidez e os segurados aposentados em outras modalidades que estejam trabalhando e que, por acidente ou doença, tenha reduzida sua capacidade laborativa. Instrução Normativa 77, 2015. Ainda no que concerne à elegibilidade, de acordo com o Manual de Reabilitação Profissional, existem diversos critérios a serem analisados: grau de incapacidade, escolaridade, prognóstico clínico, tempo de afastamento do mercado de trabalho, experiências profissionais já desenvolvidas, característica do mercado de trabalho da região onde vive o beneficiário, habilidades e aptidões próprias, os quais consistem em elementos de apoio à decisão médico-pericial. Entretanto, tais elementos não deverão serem considerados isoladamente, sem a devida análise de outros fatores que favoreçam ou desfavoreçam tal encaminhamento para reabilitação ou habilitação profissional. Manual Técnico de Procedimentos da Área da Reabilitação, 2016.
Por conseguinte, após a conclusão do processo de habilitação ou reabilitação profissional, o INSS irá certificar que o segurado está apto ao exercício profissional para determinada função, indicando o tipo de atividade laborativa que poderá exercer a partir de então. Acontece que, diante da certificação da aptidão laboral, é cessado o benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, outrora recebido pelo segurado, sem que haja qualquer garantia de empregabilidade. Alves, 2016. No que se refere às empresas, frisa-se que não há responsabilidade dos empregadores na efetivação da reabilitação e habilitação profissional. Em contrapartida, há previsão legal no sentido de que as empresas serão obrigadas a contratar beneficiários reabilitados ou habilitados. Percebe-se, portanto, que houve preocupação do legislador no que concerne à existência de uma mínima garantia de empregabilidade para as pessoas que concluíssem o processo de reabilitação ou habilitação profissional. Diante da referida determinação legal, veja-se que a missão social das empresas consiste, unicamente, em contratar segurados ou dependentes habilitados e reabilitados, sendo exclusivamente do INSS o dever de promover a reabilitação e habilitação profissional. Esclarece-se, ainda, que o Decreto 3.048/99 em seu artigo 139, 1 graus, dispõe sobre a possibilidade de o INSS realizar convênios com empresas para que estas possam ministrar o treinamento e efetuar cursos profissionalizantes. Entretanto, ainda que exista convênio, será incumbência do INSS efetivar o processo de reabilitação profissional, realizada por equipe multiprofissional, englobando a área da medicina, serviço social, psicologia, fisioterapia e etc., que deverá analisar exaustivamente o contexto social do reabilitando, sua condição física, mental e sensorial, até que seja possível aprovar, ou não, a conclusão do programa. No tocante à forma de realização da reabilitação profissional, além do processo de aprendizagem, o INSS fornecerá órteses, próteses e outros aparelhos assistivos, visando proporcionar autonomia, qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência. Ainda, serão fornecidos auxílio transporte, bem como auxílio alimentação aos beneficiários em programas com duração de 8 horas e, caso a Agência da Previdência Social não detenha possibilidade orçamentária, técnica ou de outra natureza, deve ocorrer a suspensão do processo de reabilitação, devendo ser mantido o benefício por incapacidade. Instrução Normativa, 2015. Conclui-se, portanto, que o Programa de Reabilitação e Habilitação Profissional consiste em notável política de inclusão, o qual proporciona dignidade aos beneficiários do programa. Lamentavelmente, a realidade difere drasticamente da teoria, ao passo que a Previdência Social responsável pelo programa não cumpre os dispositivos legais que norteiam o Instituto da Reabilitação Profissional, tornando-o, muitas vezes, inacessível ou, até mesmo, ineficaz no que diz respeito à finalidade de inclusão do programa. 4. A aplicabilidade da reabilitação e habilitação profissional, expectativa versus realidade. Um exemplo prático.
Com observância aos tópicos anteriores do presente estudo, verificou-se a existência de ampla proteção social prevista desde a Constituição Federal, Lei Regulamentadora N graus 8.213/91 até a Instrução Normativa N graus 77/2015 acerca do Programa de Reabilitação e Habilitação Profissional. Acontece que, hoje, a Previdência Social não consegue cumprir com os ditames legais e infralegais no que diz respeito aos procedimentos que devem ser adotados durante um processo de reabilitação profissional, ocorrendo grande incoerência administrativa e jurídica. Inicia-se a reflexão no que diz respeito à responsabilidade da Previdência Social em promover o processo de reabilitação e habilitação profissional. Sabe-se, agora, que a responsabilidade cabe tão somente ao INSS, existindo apenas a possibilidade de realização de convênios com empresas para que estas possam ministrar e efetuar cursos profissionalizantes, inexistindo qualquer relação laboral entre o segurado e a empresa conveniada. No entanto, inúmeros são os casos em que o INSS encaminha correspondências às empresas empregadoras, não conveniadas, informando-as de que devem receber o empregado e proporcionar sua reabilitação/readaptação para função diversa, apontando restrições que, inclusive, impossibilitam o trabalhador de permanecer na mesma função anterior, motivo pelo qual tal prática é ilegal, devendo ser combatida. Viana, 2017. Rememora-se que, para realizar o processo de reabilitação e habilitação profissional é imprescindível que haja equipe multiprofissional para avaliar o potencial laborativo, um dos motivos pelos quais as empresas não poderiam assumir tal responsabilidade, visto que grande parte das empresas sequer teriam profissionais específicos e estrutura adequada para a efetivação do programa. Importante salientar que a missão social das empresas se resume à contratação de segurados ou dependentes habilitados e reabilitados, de acordo com o que preceitua o artigo 93 da Lei N graus 8.213/91. No que diz respeito aos destinatários da reabilitação e habilitação profissional, também é possível constatar, no plano fático, incongruências por parte da administração pública. Como visto anteriormente, o processo de reabilitação e habilitação profissional decorre do ideal de justiça social, efetivando a dignidade da pessoa humana e objetivando a inclusão social. Bittencourt, 2018. Acontece que, na prática, são inúmeras as vezes em que o INSS cessa o benefício por incapacidade ou indefere o mesmo, sem que haja qualquer encaminhamento e análise prévia para fins de verificação de elegibilidade para que o segurado possa ter acesso ao programa de reabilitação profissional, contrariando a Lei 8.213/91, o Decreto Regulamentador N graus 3.048/99 e a própria Instrução Normativa, norma elaborada e expedida pela própria Previdência Social. Frisa-se, aqui, que a obrigatoriedade do INSS em promover o processo de reabilitação e habilitação profissional não se volta tão somente aos segurados da Previdência Social que estavam em gozo de benefício por incapacidade ou outro benefício previdenciário, mas também para aqueles que obtiveram indeferimento de benefício por falta de carência. Observa-se que, no ato indeferitório, diante da constatação da incapacidade e ausência da carência necessária, o procedimento correto por parte da administração pública seria encaminhar o segurado para o processo de reabilitação e habilitação profissional,
conforme preceitua a Instrução Normativa N Graus 77/2015. É disso que, além da falta de encaminhamento dos segurados para o procedimento de reabilitação e habilitação profissional, o INSS carece de uma equipe multiprofissional, prejudicando substancialmente o processo de reabilitação e habilitação profissional. Por essas e outras falhas administrativas é que muitos beneficiários desistem do processo de reabilitação e habilitação profissional, em razão de não possuírem o devido acompanhamento de equipe especializada ou por ficarem sem determinado suporte técnico específico. Alves, 2016. Não suficiente. Além das falhas administrativas supracitadas, há também decisões judiciais que, indiretamente, transferem a responsabilidade da realização da reabilitação e habilitação profissional para o próprio segurado. O caso prático a seguir exposto, demonstrará que a informalidade de um emprego temporário, diante de uma cessação indevida de benefício por incapacidade, fora entendido, pelo Judiciário, como uma espécie de auto-reabilitação profissional, conforme se vê. O segurado, um motorista rodoviário, ingressou com pedido de restabelecimento de auxílio-doença judicialmente. Considerando que a controvérsia dos autos versava sobre a existência da incapacidade, fora realizada perícia médica judicial, a qual fez as seguintes constatação: para atividades com exigência física dos membros superiores apresenta incapacidade permanente. Já para atividades sem tais exigências, como portaria, recepção, guichê de informações, auxiliar de almoxarifado, ascensorista, não há incapacidade física e laboral. Tendo em vista que já realiza a atividade de porteiro, pode seguir nesse ramo de atividade, não sendo necessária reabilitação para tal função. Por conseguinte, após o término da fase de instrução processual, o juízo singular proferiu sentença de procedência, determinando o restabelecimento do benefício por incapacidade, ao passo que entendeu que o fato de o segurado exercer informalmente a função de porteiro nos fins de semana, não poderia figurar como óbice ao postular o benefício em questão, alegando que tal postura era reflexo do indeferimento administrativo. Após a publicação da referida decisão, houve recurso por parte do INSS requerendo, em suma, a reforma da sentença de procedência. Ao julgar as razões recursais da autarquia Ré, a segunda turma recursal do Estado do Rio Grande do Sul, entendeu que, tendo em vista já possuir o autor experiência em atividades compatíveis com suas limitações, inclusive já estando a exercer a atividade de porteiro, deve ser reputado reabilitado desde já. Assim, considerando a incapacidade parcial e permanente do demandante e restando demonstrada sua reabilitação para o exercício de atividade que permite sua subsistência, não é mais devido qualquer benefício por incapacidade, nos termos do artigo 62, parágrafo único, da LBPS. Vislumbra-se que o desfecho do referido caso concreto foi altamente prejudicial ao segurado. Isso porque, de primeiro momento, houve a cessação do benefício por incapacidade sem qualquer encaminhamento ao programa de habilitação e reabilitação profissional por parte da administração pública. Em segundo momento, diante da cessação indevida de um benefício, de caráter alimentar, ressalta-se, não restou outra alternativa ao segurado senão exercer a atividade de porteiro de forma informal, somente nos fins de semana. Em terceiro momento, a atividade provisória exercida pelo segurado foi transformada pelo Judiciário em uma auto-reabilitação,
deixando-o à margem da informalidade laboral, sem conseguir exercer sua atividade habitual e sem acesso ao programa de reabilitação profissional, o qual fazia jus, por lei, desde a cessação do seu benefício em âmbito administrativo. Lastimavelmente, as falhas administrativas da Previdência Social, conjuntamente à ausência de conhecimento acerca do procedimento de habilitação e reabilitação profissional por parte do Judiciário, causaram prejuízos irreparáveis ao segurado que, aparentemente, pecou em buscar na informalidade laboral, um meio de subsistência ante a ausência e negligência do Estado. A presente reflexão nos demonstra, mais uma vez, o desconhecimento da maioria quanto ao processo reabilitacional e a tentativa de transferência da responsabilidade de reabilitar por parte da administração pública. Conclui-se que, todo o avanço demonstrado na evolução legislativa acerca da reabilitação e habilitação profissional não adentrou no campo prático, sendo necessária uma reestruturação do programa, assim como fortalecimento institucional das agências da Previdência Social. Evidencia-se, por fim, que a construção de uma política pública de reabilitação profissional exige a inserção da saúde do trabalhador nas políticas de desenvolvimento econômico, a desconstrução da cultura e da máquina previdenciária voltada prioritariamente para os custos, a real articulação da saúde e da previdência social em projetos nacionais e locais, a inclusão do caráter distributivo nos planos de modernização e o monitoramento da trajetória dos trabalhadores, e a transparência institucional. Maino, Vilela, 2010. 5 considerações finais. Há, desde sempre, uma expectativa que começa na Constituição Federal, passa pela legislação ordinária e alcança até mesmo a normatização interna da autarquia previdenciária no sentido de que cabe ao trabalhador trabalhar e contribuir, ao empregador pagar a remuneração e recolher as contribuições sociais e, por fim, ao Estado ser um garantidor, através dos benefícios, quando o segurado não se encontra em condições de exercer suas atividades. No mais das vezes, os trabalhadores e empregadores cumprem com suas obrigações, mas o Estado se esquiva quando chega na sua vez. Devolve para a empresa a responsabilidade de realocar o segurado incapaz para a atividade habitual ou, ainda pior, transfere ao segurado o ônus e as consequências de sua, Estado, ineficiência. Assim, o Estado acaba por se eximir de sua responsabilidade na condução de uma política fundamental, que deve ser de interesse de todos, que é manter o segurado apto para o trabalho, quando há possibilidade de ele ser mantido ou reinserido no mercado de trabalho.